Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. Prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula, em mais uma transmissão. E hoje nós temos a incrível missão de fazer a nossa revisão de véspera para o PND. É isso mesmo, galera. Tá chegando a Prova Nacional Docente. E aí, você está preparado? Espero que sim, hein? Vai ser uma prova que vai envolver, como o próprio nome diz, o Brasil inteiro. E aqui no Matemática Superior, nós temos o costume de sempre fazer revisões de vésperas para os grandes certames que acontecem no Brasil. E hoje não poderia ser diferente. Prazer, você que está chegando aí agora. Meu nome é Lucas Gabriel, sou professor de matemática responsável aqui pelo curso Matemática Superior. Essa nossa revisão, ela vai estar dividida em 2 dias. A primeira parte vai ser aqui, hoje, na quinta-feira, onde a gente vai fazer essa transmissão. E a segunda parte vai ser divulgada ali na sexta-feira, onde a gente vai continuar o nosso material. Tudo bem? Eu separei aqui uma série de questões que envolvem aí concursos diversos para a gente trabalhar. Então, ó, já começamos aqui com uma questão que envolve área de figuras, já envolve integral. Já aí depois vamos para uma questão que envolve progressão aritmética, depois áreas de figuras, envolvendo rosáceas, funções e por aí vai. Como metade do edital é composto ali por ensino de matemática, eu também trouxe com vocês questões de ensino da matemática para a gente trabalhar, para a gente resolver e para ficar ó, tudo bonitinho. Então, você que está aí assistindo, separa papel e caneta, que essa live vai ser maravilhosa, vai ser incrível. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, vamos aqui para alguns avisos. Primeiro, não esqueçam de se inscrever no canal. Gente, nós ultrapassamos os 3.000 inscritos, estamos com 3.000 e pouquinho, 3.080, 3.090. Todo dia está chegando alguém. Então, ó, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo, porque ajuda muito ali no nosso tráfego orgânico, não é? E se você está se preparando para algum concurso de matemática, que não seja o PND, pode estar se preparando para o Distrito Federal, pode estar se preparando para o concurso POI, ou alguma SEDUC, alguma CEMED. Se você está se preparando, aproveite que o curso Matemática Superior é a melhor escolha para você se preparar para a sua específica. As aulas são direto ao ponto, tem lives exclusivas para membros do curso, além de materiais, trilhas de estudos, listas de exercícios e o Tira Dúvidas direto com o seu professor. Se você quiser saber maiores informações, aqui na descrição tem 2 links. Um para você falar diretamente comigo e um outro para você já adquirir o curso e aproveitar todas as vantagens de ser membro do Matemática Superior. Tá bem? Sejam todos bem-vindos aqui para essa aula vai ser incrível. Vamos começar. Segue a vinheta que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. E hoje nós temos a incrível missão de falar aqui do nosso querido PND. Vai ser a nossa revisão de véspera para a Prova Nacional Docente. Como vocês sabem, a Prova Nacional Docente tem assuntos muito diversos. E aqui nessa revisão eu procurei abordar vários tópicos para ajudar vocês na preparação do concurso. Eu trouxe só questões de provas anteriores, tudo bem? Peguei as principais bancas para a gente trabalhar, para a gente revisar com tópicos interessantes. E aí, as minhas apostas também para a prova que vocês irão fazer, tudo bem? Então, ó, separei papel e caneta. Vamos começar aqui a nossa aula, que ela vai ser muito boa. E já começamos aqui com uma questão para tirar o elefante da sala. Começamos aqui com uma questão que se cair integral, eu tenho certeza que vai cair alguma questão de área. Então eu já trouxe aqui uma questão bem interessante para a gente falar de áreas de figuras envolvendo integrais. Vamos lá. Um jardim de uma casa está compreendido por um segmento de reta e pela curva representada pelo gráfico da função x ao quadrado, na qual x está variando de menos 5 a 5, conforme a área rachurada da figura abaixo. Se a distância x é dada em metros, é correto afirmar que a área do jardim é igual a... Bom, por que essa questão é uma questão de integral? Bom, para começar, nós não conseguimos calcular áreas de curvas
por equações que não sejam, por exemplo, circunferência ou coisa assim. E nem me venham falar que essa curva aí é metade de uma circunferência, tá? Você vai errar. Isso é a curva de uma parábola, da parábola x ao quadrado. O que a gente tem que fazer então? Nós temos que calcular a integral definida de menos 5 a 5 de x ao quadrado. Então a gente vai calcular a sua primitiva e vamos fazer a integral definida dela. O porém é que a integral definida ela vai nos dar essa área aqui, que eu estou rachurando em vermelho. Isso aqui vai ser o cálculo da integral definida. De menos 5 a 5, x ao quadrado dx. Mas a área do jardim não é a área da integral definida, é a área, né, do caso, a de cima, não é? Então, como que eu faço para chegar nessa área? Eu vou calcular, então, a área desse retângulo, que compreende toda a minha figura, e a área do meu jardim vai ser a área do retângulo menos a área que eu encontrar na integral. Lembrando, tá, que a integral você acha a área que está abaixo da curva, não a área que está acima. Então, a gente vai ter que precisar fazer o quê? Calcular a área do retângulo, que não é difícil, tá? A gente vai fazer aqui alguns cálculos. Vai calcular a área da integral e depois fazer uma diferença, certo? Retângulo menos integral. Então, essa questão vai estar dividida em dois passos. Primeiro passo, calcular a área do retângulo. Segundo passo, calcular a área aqui da minha integral. E aí depois, uma pequena diferença. Vamos lá então, vamos calcular. Começando aqui, calculando a área do nosso retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu preciso primeiro definir, né, a sua base e a sua altura. Vou fazer aqui uma ilustração, para a gente entender aqui todo o processo, né? E completar aqui os dados. Bom, ele já deu aqui essa distância, ele falou que são 10 metros, certo? Porque está variando de menos 5 a 5. Então, são 10 metros. Agora, a altura vai ser calcular f de 5, ou seja, substituir 5 na minha função. E que função é essa? É a função x ao quadrado. Quando eu substituo 5 na minha função, essa distância aqui ela é a f de 5. Então, eu vou calcular aqui f de 5, que é 5 ao quadrado, 25. Então, a nossa área do retângulo, C base vezes altura, 250 metros quadrados. Viram? Bem simples, calculamos aqui a área do nosso retângulo. Agora a gente vai precisar calcular a nossa integral. Vou começar o cálculo aqui embaixo agora. A integral, como eu falei no início aqui, ela vai ser a área da região abaixo da curva. Então, tem que calcular aqui a integral definida, de menos 5 a 5, x ao quadrado dx. Perceba aí que eu não preciso fazer a minha diferença, né? Separar em partes, porque o zero da função é esse, não vai me dar problema nenhum. Isso aqui vai ser a primitiva de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3, variando de menos 5 a 5. Então, isso aqui vai ser 5 ao cubo sobre 3, menos, colocar um parênteses um pouquinho menor, menos 5 ao cubo sobre 3. Isso aqui vai ficar 125 sobre 3, menos com menos mais, 125 sobre 3. Resultado, 250 sobre 3 metros quadrados. Então, nós temos aqui agora a área do retângulo,
temos a nossa área da integral. Então, vou colocar aqui do lado. Então, para dar sequência, né? Então, a área do nosso jardim vai ser a área do retângulo, que é 250, menos a área da nossa integral, que é 250 sobre 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 250, menos 250 sobre 3, vai dar 500 terços metros quadrados. Tem alguma alternativa? Tem ali, ó, 500 sobre 3 metros quadrados. Alternativa, letra A. Só vou apagar esse então, porque ficou aqui de enxerido. E aí fica aqui agora os nossos comentários para essa questão. Vamos falar aqui com vocês aqui um pouquinho, ó. Os comentários. Para você que está ali, ó, estudando integral, o ideal é você pegar as principais regras de derivação, sobretudo ali de polinômios, né? Algumas regras ali envolvendo potências, raízes. Não acho interessante, se você não está ali bem confiante para integral, você ir para integração por partes, nem nada disso. Eu acho que o ideal para essa prova é você ir com o básico, você ir com as integrais de funções trigonométricas, de funções polinomiais, sobretudo x ao quadrado, x ao cubo, né? E tendo a consciência que o cálculo de integral definida, ela tem ali como principal aplicação áreas. Então, vai com áreas, que eu acredito que vai ser ali uma grande aposta para o seu concurso, tá bom? Então já começamos aí com uma primeira grande aposta. Muito bom. Vamos para o próximo item. Aqui agora, nós temos uma questão de progressão aritmética. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Essa daqui foi integral. Deixa eu escrever aqui, ó, integral. E agora aqui, nós temos uma questão de progressão aritmética. Vamos para a nossa leitura. Em uma progressão aritmética, sabe-se que o 15º termo é igual a 45, o 17º é 53. Ele está pedindo a razão e o 32º termo dessa sequência. Bom, para resolver esse item, a gente vai começar aqui primeiro colocando os nossos dados. Vamos colocar aqui, ó, os dados da questão. Eu tenho aqui o 15º termo, então ele me deu A15. Eu tenho o 17º termo, 53. Eu quero a razão e o 32º. Esse item eu coloquei para a gente fazer uma revisão de progressão aritmética e uma revisão de progressões de um modo geral, que depois desse item eu vou fazer aqui uma revisão com vocês de PA e PG, pelo menos as principais formas. E algo que eu trago nas minhas aulas, eu sempre procuro trazer nas revisões, a variação do termo geral. O que é uma variação do termo geral? O termo geral, ele é sempre em função do A1, certo? Por que isso é importante? Porque o termo geral, uma das suas funções é você, a partir do primeiro termo, você encontrar termos que estão muito distantes. Mas uma outra função do termo geral é você relacionar os termos, para você encontrar razão ou coisas assim. E o termo geral, ele tem ali a sua forma bruta, né? Aquilo que a gente trabalha em função do A1, ela é muito boa para trabalhar com o conceito de função, né? O termo geral ali em função da razão, né? Do número de termos e por aí vai. Então, ele é muito útil para isso. Porém, nós temos a variação do termo geral, que você relaciona um termo com qualquer outro. E é isso que eu vou trazer aqui nesse item, tá?
nós temos aqui o que a gente chama de variação do termo geral. E essa variação ela pode ser aplicada tanto na PA quanto na PG, que ela é a N igual a K mais N menos K vezes a razão. Ou seja, é você substituir o A1 por K, onde esse K vai ser o outro índice que você está trabalhando. Então, utilizando aqui o A15 e o A17 como exemplo, nós podemos escrever o A17 em função do A15. Basta você colocar aqui no parênteses a diferença entre os índices. Índices. E aí suas contas ficam bem mais tranquilas, porque ó, você vai colocar aqui 53 é igual a 45 mais duas razões. Você vai fazer uma diferença. Dois r igual a 8. Razão igual a 4. E olha que bacana, você já descartou aqui 3 termos. Muito bom, né? Agora, como que você faz para encontrar, no caso, o A32? Você não precisa escrever em função do A1. Você pode colocar, por exemplo, em função do A17. Então, você pode ficar brincando dessa variação do termo geral para encontrar os demais elementos. Tá vendo? A gente não precisa do A1. O A17 a gente já tem, que é 53. O A32 é quem a gente quer descobrir. Aqui, ó, 32 menos 17 vai dar 15. A nossa razão é 4. O A32 vai ser 53 mais 60. Isso aqui vai dar 113. Alternativa, letra B. E com isso, olha só que interessante. Só um minutinho. Olha que interessante. Você consegue, com poucos dados, né? Você não escreveu em função de A1. Nós, em momento algum, encontramos o A1. E a gente conseguiu encontrar o 32º termo, a razão. Enquanto que se você fosse pelo caminho do termo geral, você ia ter um sisteminha. Então a gente evitou ali o sistema e fomos ali para um caminho bem interessante. Para deixar essa revisão bem legal, o que eu vou fazer aqui no nosso próximo quadro? Eu vou escrever ali, vou enumerar as principais relações de PAs e PGs e destacando também a variação do termo geral. Tanto a variação da PA quanto a variação da PG. Tá? Então vou fazer um resumão aqui com vocês. Aproveita para copiar ou tirar aquele print. Vamos aqui. Ó. Então vamos começar pela aritmética. A aritmética a gente começa com o conceito de razão. A razão é a diferença de um termo pelo seu antecessor. Depois a gente vai para o termo geral. Aí nós vimos aqui já a variação do termo geral.
que é só você substituir o 1 por K. Nós temos também a média aritmética para encontrar termos centrais. Estou colocando aqui em função de A1 e A3, mas poderia ser em função de outros. E temos também a soma dos termos, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então aqui, ó, essa parte é para destacar que é a diferença entre termos. Aqui é a variação. Que é a média de termos equidistantes. E aqui é a relação de soma. Aí nós temos também a geométrica, que já é o nosso padrão multiplicativo, certo? E aí ela já muda ali a sua essência, já muda o seu padrão de construção, já muda tudo. Vamos aqui escrever. Para começar, nós já utilizamos a letra Q como razão para indicar que é um quociente, ou seja, uma divisão. O termo geral, ele já encontra um padrão exponencial. A variação do termo geral também vai seguir a mesma ideia, sempre uma diferença entre os índices. Aqui nós temos já agora a média geométrica, que é a raiz do produto. Temos a soma dos termos, que já é uma relaçãozinha bem ingrata. E a soma infinita, que é 1 menos Q. E aí, colocando aqui as nossas observações. Vou colocar aqui divisão, porque isso aqui seria uma razão, mas a razão é a razão entre os termos, fica estranho. Aqui, ó. Variação. Aqui a gente já vai para a média geométrica. E aqui nós temos a soma infinita. Lembrando que ela só pode ser realizada com razões aí entre 0 e 1, por causa do padrão da soma. Só um minutinho. Tudo bem? E aí, com isso, a gente tem um resumo bem interessante. E fica aqui a relação da variação, né? A variação é só uma diferença entre os índices, para a gente trabalhar aqui com a nossa ideia, tudo bem? Só fazer uma diferença, pode ser aplicada tanto em PE quanto em PG, e tem suas particularidades e tal, mas eu acho que aí já dá um resumo bem bacana aí pra gente. Muito bom. Vamos continuar. Temos aqui agora uma questão de áreas de figuras planas. Deixa eu colocar aqui, ó. E eu trouxe aqui um padrão de questões que são de rosáceas. Que rosáceas, elas são padrões ali geométricos que aparecem muito nos livros de fundamentos da matemática elementar, TQM. Então eu trouxe uma rosácea, uma questão de concurso, que tem a ver aí com as pétalas, as rosáceas, para a gente trabalhar ali com esse conceito de áreas, de composição, né, e decomposição, compor e decompor.
Vamos aqui então para nossa leitura. Aqui, ó. Vamos ler aqui o nosso enunciado. Com frequência, áreas de figuras planas de maior complexidade podem ser obtidas pela sua decomposição em figuras mais simples, cujas áreas são mais fáceis de calcular, e pela composição. A figura a seguir foi construída a partir de um quadrado, que circunscreve um círculo MNPq. Um círculo. MNPq são os pontos em que o círculo tangencia os lados do quadrado e os arcos medem 90 graus. Legal. Bem trabalhado, né? Bem explicadinho. Sejam S1 e S2, respectivamente, as áreas do quadrado e do círculo. A área destacada na figura corresponde a. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma coisa diferente. Ele está pedindo a área em função de S1 e S2. Então, não é só você chegar e calcular. Você tem que colocar ela em função da área do quadrado e em função da área do círculo. Então, é um pouco diferente. E até um pouquinho mais difícil também. Se fosse só para calcular, tinha trabalhar com números e tal, chega lá. Agora, se é para colocar em função, aí o caldo é um pouquinho mais embaixo. Bom, como que vai ser feito aqui? Como pediu da área do quadrado e do círculo, eu me confundo um pouco com esse S1 e esse S2. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou chamar Q de área do quadrado e C a medida da área do círculo. Aí depois eu troco por S1, S2, tá? No final a gente faz aí a troca. Eu consigo ver de forma mais fácil essas questões fazendo o seguinte, ó. Fazendo aqui um corte, tá? Isso aí é meu jeito de resolver. Acho que cada um faz de um jeito aí, rosácea, tá? Eu já encontrei vários professores que faziam de jeitos diferentes. Eu acho melhor fazer desse jeito, né? E aí entra o ponto. Vamos lá. Nós vamos calcular essa primeira área aqui. Tá? Que estou pintando aqui com marca-texto. Que é a área do nosso setor. Tá vendo? Essa aqui é a área do nosso setor. Então, nós vamos começar calculando a área do setor, onde o ângulo é 90 graus. Essa área do setor é a quarta parte da área do círculo. Então, essa área, que eu vou chamar aqui, ó, área do setor, ela vai ser a área do círculo dividido por 4, porque a gente dividiu em 4 partes, tá vendo? Tudo bem? Visto isso, vou chamar essa área aqui de A1. Agora nós vamos calcular a área A1. E o que é essa área A1? Essa área A1, ela é obtida você pegando a área desse menor quadrado aqui e tirando esse menor quadrado e tirando a área do setor. Então, essa área que eu vou chamar de A1, ela vai ser o quê? A área desse menor quadrado, que é a área do quadrado maior dividido por 4, né? A quarta parte, ó. Você tem aqui a área dividida em 4 partes, menos a área do setor. Então, ela vai ser Q menos C dividido por 4. Tirem um print aí agora, pausa o vídeo, tirem um print, tá? Porque aí eu vou apagar aqui partes da figura e aí vocês podem se perder. Já tiraram, né? Então agora eu vou apagar.
Por que que eu fiz isso? Por que que nós calculamos aqui? Essa área 1 também é igual a essa área 1 daqui, que por sua vez é igual a essa, que 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 é igual a essa. Então, a nossa área que a gente está buscando, que é a área destacada, que nós vamos chamar simplesmente de A, ela vai ser obtida pegando a área do nosso quadrado maior, que é o nosso Q, e tirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes a área 1. Agora a gente vai ter um pequeno cálculo algébrico, envolvendo aqui Q e C. Faço uma simplificação. Vou fazer uma distributiva. E a nossa área vai ser 2C menos Q. Como ele pediu S1 a área do quadrado e S2 a área do círculo, 2 vezes S2 menos S1. Ali, ó, 2 vezes S2 menos S1. Letra B. Chegamos aqui na nossa resolução. Claro que tem outras formas aí da gente resolver, tá? Você pode achar, por exemplo, ali a área do triângulo, retângulo, e depois tirar para você já partir direto ali para a área da pétala, né? Aí você vai achar metade da área da pétala. Uma outra forma seria a seguinte, ó. Você fazer novamente aí a divisão. Sempre partindo dessa divisão, né? Só que você calculando esse triângulo aqui, ó. Aí você calcularia a área do setor circular, a área do triângulo. E aí, quando você fizer, ó, a área dessa pétala aqui vai ser 2 vezes a área do setor menos a área desse triângulo. E aí você consegue achar a área de uma pétala. Então você quer a área de 4, né? 4 pétalas. Aí você vai fazer 4 vezes, 2 vezes a área do setor menos a área desse triângulo. Então isso aí seria outra forma, entendeu? Você acha aí uma pétala e aí você faz aí cálculo de 4 vezes, 2 vezes a área do setor menos a área do triângulo. É uma maneira bem interessante. De qualquer modo, você tem aí um modo bem diferente de fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui o nosso primeiro bloco. Até a próxima. Valeu! Bom, gente, finalizamos aqui o nosso primeiro bloco. Foi um bloco bem interessante, né? Finalizamos aqui com uma questão de áreas. Parece que a gente não fez muita coisa, mas a gente trabalhou com muitas revisões, tá? A gente falou, por exemplo, de integral. Falamos aqui de PA e PG. E aí fizemos agora uma revisão de rosáceas, que envolveu a área do círculo, a área do quadrado, por aí vai. Então deu aí um trabalhinho aí, a explicação e tal. Aí agora a gente vai continuar, a gente vai fazer aqui uma questão agora de funções, tá? Nesse bloco. Segue a vinheta, que nós já vamos começar o nosso segundo bloco. Olá,
meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui, mais um bloco. E agora falando um pouquinho de funções. Vamos fazer aqui a nossa leitura. Começamos aqui com uma função quadrática, ó. Considere a função quadrática, cujo domínio é o conjunto D, formado pelos números reais, tais que x está compreendido entre -1 e 2, inclusive. Nesse caso, é correto afirmar seu valor mínimo, seu valor máximo, quanto que vale. Isso aqui nós temos um caráter de atenção nesse item. Deixa eu escrever aqui primeiro. Primeiro uma setinha vermelha. Porque isso aqui é o domínio da função. O domínio de f, pelo que ele está falando ali, ó, x pertence aos reais, tal que ele está entre x e 2. Ou seja, é o domínio da função. E o domínio, gente, ele está indicado pelo eixo x. Então, a nossa função, ela não é infinita, tá, galera? Ela só vai do -1 aberto, vou colocar até aqui um intervalo aberto. Ela só vai do aberto para o -1, fechado no 2. Esse é o nosso domínio. Então, antes da gente responder, a gente sabe que essa função aqui ela possui um mínimo, né, tal. Mas a primeira coisa que a gente tem que responder: o x do vértice pertence a esse intervalo? Porque aí, se você for direto, você vai cair no seguinte erro, que eu vou falar aqui com vocês. Ah, professor, já sei como resolver essa questão. Eu vou chegar, vou calcular o x, o y do vértice, é mínimo, né? Porque é uma parábola com concavidade para cima. Ela possui um mínimo, é o y do vértice. Acabou, que questão fácil. Não. Se o x do vértice ele não pertence ao domínio, então o mínimo dela não pertence. Entendem? Então, você não necessariamente. Essa questão ela só seria realmente o y do vértice, o resultado, se você tivesse a garantia de que ou o domínio fosse todos os reais, ou se o x do vértice pertence ali a esse domínio que está limitado. Então, o primeiro passo desse item é calcular o x do vértice e verificar se ele está nesse domínio. Se estiver, tudo bem. A gente calcula o y e acabou. Né? Resolveu a questão. Se ele não tiver, então a gente vai ter que fazer uma análise do nosso gráfico. Uma análise bem brusca, não precisa fazer uma análise elaborada. A gente vai ter que fazer uma pequena análise desse gráfico, né, da curvatura, para a gente poder ali alinhar e descobrir se é máximo ou mínimo. Então, vamos primeiro aqui o primeiro passo. Encontrar aqui o x do vértice. Bom, a nossa função ela é f de x igual 2x ao quadrado, 6x menos 4. X do vértice é menos b sobre 2a. Vai ser menos 6 sobre 2 vezes 2. Menos 6 sobre 4. Menos 1,5. E aí, galera? Aí nós chegamos num ponto interessante. Por quê? Porque esse aqui é o nosso domínio. E aqui está o 1,5. Menos 1,5, né?
fora do domínio da função. E ele está mais à esquerda, vocês estão vendo que ele está mais à esquerda? Então, se ele está mais à esquerda, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai ter uma ideia do gráfico. Não faz ideia, gente. Eu não vou desenhar o gráfico com todos os todas as seus detalhes, as suas nuances. Eu vou apenas ter uma ideia desse gráfico, tá? Então, gente, eu sei que vai ter muito erro aqui, mas por favor, viajem comigo, tá? Temos aqui, ó, intervalo fechado, intervalo aberto, e aqui eu vou colocar o 1,5. Então aqui, ó, menos 1, 2, menos 1,5. Suponhamos que aqui seja o nosso mínimo. Ela vai vindo, vai vindo, vai vindo. Bolinha aberta. Contínua. Bolinha fechada. E continuaria. O nosso gráfico é só isso aqui. Tudo bem? Eu tenho certeza que o gráfico tem alguma coisa parecida com isso, tá? Primeiro ponto de análise que nós temos. Esse aqui, ó. Isso aqui é um intervalo aberto. Ou seja, ela não tem mínimo. Ela só teria mínimo se fosse fechado, tá? Isso aqui é um intervalo fechado. E como está crescente, ó, ela possui um máximo. Ela não vai até o infinito. Ela possui um máximo. E o máximo é você fazendo f de 2. Então, o máximo da função é calculando f de 2, que é fazendo 2 vezes 2 ao quadrado, 6 vezes 2 menos 4. Isso aqui vai ficar 8 mais 12 menos 4. 20 menos 4, 16. Então, essa função ela possui um máximo e o seu máximo é 16. Letra D. Então, o que eu falo aqui para vocês? Vamos voltar para cá. Muito cuidado com essa parte de mínimos e máximos. Muito cuidado com o cálculo das questões. Analisem um domínio. Não saiam fazendo questões assim, vou fazer porque está fácil. Não. Tenha atenção à leitura, tá? Função quadrática, ela costuma cair muito em concursos e quando cai, ela geralmente cai ali perguntando o vértice da parábola, y do vértice, né? Porque são questões que envolvem máximos e mínimos quando a gente não tem ali a derivada. Então, o que a gente tem. Eu trouxe uma questãozinha diferente para trabalhar tanto com o conceito de domínio quanto também com esse conceito aí de máximo. Então foi uma questão com concavidade para cima, que possui mínimo, mas que por causa da diferença do domínio, ela possui máximo. Olha que legal. Então, resolvemos aqui o nosso item. Questão bem bacana. Vamos aqui para mais uma. E agora, esse item aqui, eu coloquei aqui do lado, que é a função quadrática. Não coloquei. Então deixa eu colocar aqui. Para a gente analisar o que a gente está revisando, né? Função quadrática. Agora a gente vai vir para cá. Isso aqui é grandezas proporcionais. Poxa, professor, mas você está trazendo uma questão de grandeza. Pô, professor, queria uma questão de derivada integral? Tá, eu tenho certeza, como eu vejo muito assim em concurso, eu treino muitos professores,
Sabe onde a galera mais se embanana, a galera mais erra questões? Às vezes não é no conteúdo mais difícil. Às vezes são nas questões de fundamental. Quando a gente pega uma área de figuras, quando a gente pega uma grandeza proporcional, quando a gente pega aí uma questão mais conceitual e tal. Isso é quando a galera tem mais dificuldade. Então, vou trabalhar aqui com vocês uma questão de grandezas para servir de revisão. É uma questão que foi de concurso de professor de matemática, bem diferente. Espero que vocês gostem. Vamos fazer aqui a nossa leitura. Uma grandeza x ela é diretamente proporcional ao quadrado de y. E y, por sua vez, é inversamente proporcional a z. Quando x é igual a 60, nós temos que y é 30 e z é 50. Assim, quando z vale 25, a soma dos valores de x e de y é igual a... Aqui nós vamos ter que escrever o primeiro passo, né, em escrever as grandezas, né? Escrever uma relação, escrever a relação entre as grandezas. E utilizando os coeficientes de proporção. Ele falou que x é diretamente proporcional ao quadrado de y. Então, a primeira relação é x é igual a y ao quadrado vezes o seu coeficiente de proporção. Eu vou chamar de K1. Isso é quando a gente trabalha com diretamente proporcional. E y é inversamente proporcional a z. Y é inversamente proporcional a z. Então, vai ser um segundo coeficiente de proporção sobre z. Isso aqui é quando nós trabalhamos diretamente proporcional. Isso aqui, quando nós trabalhamos inversamente proporcional. Agora nós vamos aos dados. Quais são os nossos dados? X igual a 60, Y igual a 30 e Z 50. Para que servem esses dados iniciais? Esses dados iniciais eles servem para que a gente encontre os valores de K1 e K2, que são os nossos coeficientes de proporção. E aí, quando nós encontrarmos eles, a gente pode ir para esse outro dado aqui, que foi o Z igual a 25, e ir voltando para encontrar o X e o Y, que são proporcionais ao 25. Então, é esse o caminho que a gente vai fazer. Eu vou substituir o 60, o 30 e o 50 nas relações que estão ali em cima, achar os valores de K1 e de K2. E aí, quando encontrar K1 e K2, eu faço agora o mesmo processo, só que para Z igual a 25, encontrando os valores de X e Y. E aí, acabou a questão. Viu? Muito bom. Então, vamos lá. Ó. Primeiro cálculo. X é igual a y² vezes K1. Vai ficar 60 igual 30² vezes K1. Arrumando aqui essa brincadeira, vai ficar assim. 6 sobre 90. Isso aqui vai dar 15, né? 15, 30, 60, 90. É. Não sobre 15, porque você divide por 3 vai dar 30. Divide por 2, 15. É. Então, encontramos aqui o nosso K1. Agora a gente vai encontrar o K2. Fazendo y igual K2 sobre z. Vai ficar 30. K2 sobre 50. K2 é 30 vezes 50. 1.500. Agora,
fazendo Z igual a 25, K1 igual a 1 sobre 15 e K2 igual a 1.500. Com esses dados, eu consigo encontrar o Y. Vai ficar 1.500 sobre 25, que vai dar 60. E agora eu vou encontrar o X. Hum, hum, hum. 3.600 dividido por 15 vai dar 240. Então, ele pediu, acho que a soma de x mais y, né? Vai dar 300. Alternativa, letra D. Dá aqui uma hidratada na garganta, que ninguém é de ferro. Veja aí que questãozinha boa, né? Conseguimos revisar aí bastante a parte de diretamente e inversamente proporcional. E aí sigam essa ideia, essa linha, tá? Que o direto ele multiplica o coeficiente, o inverso ele divide. Se você for com esse conceito, você vai conseguir gravar muito bem e acertar as questões. Bom, temos aqui uma questão de probabilidade antes de entrarmos aqui na parte de parâmetros, ensino na matemática e tudo mais. Vai ser aqui a última questão aqui do nosso bloco, tá bom? Vamos aqui para a nossa leitura. A figura a seguir ilustra duas urnas onde estão depositadas bolas brancas e pretas. Nós temos aqui a urna 1, tem essas bolas, e a urna 2. Tudo bem. Um dado comum e honesto será lançado. Se o resultado desse lançamento for 1, 2, 3, 4, uma bola será sorteada ao acaso da urna 1. Se o resultado do lançamento for 5 ou 6, uma bola será sorteada ao acaso da urna 2. Nessas condições, após o lançamento aleatório do dado e a subsequente extração ao acaso da bola, a possibilidade de que essa bola seja preta, e aí quer saber disso. Bom, ela é uma questão de probabilidade. Que envolve dois tipos de caso. Ela envolve eventos sucessivos e união de eventos. Vamos entender isso aqui com essa ilustração. Tá? Para vocês entenderem por que trata-se disso. Imagina que é você aqui, tá? Você, professor, professora. Você vai ter dois caminhos a trilhar. Pode ser o primeiro caso ou o segundo caso. Só esse ou já te dá a ideia de que é união. Porque você pode retirar 1, 2, 3 ou 4, que é o primeiro caso, ou retirar 5 ou 6, que é o segundo caso. O primeiro caso, você vai lançar um dado e extrair uma bolinha da urna 1. No segundo caso, você vai jogar um dado e extrair uma bolinha da urna 2. Já isso daqui
já são o que nós chamamos de eventos sucessivos. Enquanto esse ou é a união. Então, dentro de cada um dos casos, dentro de um dos caminhos que você pode seguir, esse meu bonequinho parece que ficou com cara de mal. Deixa eu fazer então um bonequinho um pouquinho maior. Ó, tá sorrindo. Viu? Dentro desses casos que a gente pode seguir, nós podemos seguir o primeiro ou o segundo. Perceberam? E aí a gente vai calcular essas situações. A gente vai calcular esse primeiro caso, nós vamos calcular o segundo caso, e depois somar as situações. Vamos lá então. Primeiro caso. O dado foi 1, 2, 3 ou 4. Probabilidade do evento 1 ocorrer vai ser 4 sobre 6, vezes retirar uma bola preta da urna 1. Aqui a gente dá uma pequena simplificada. Vai ficar 2/3 vezes 3/5. O resultado vai ser 2/5. Por causa de mais uma simplificada que a gente vai dar aqui. O segundo caso, o dado vai ser 5 ou 6. Probabilidade do evento 2 vai ser 2/6, vezes você retirar uma bola preta da urna 2. Então é uma de um total de 6. Dá para dar uma simplificada aqui. Um 18avos. Então, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o evento 1 mais o evento 2. Que eu vou usar o método borboleta. Cinco vezes 18 vai dar 90. Isso aqui vai dar 41 sobre 90. Que a gente vai ter que fazer a divisão. Isso aqui vai dar aproximadamente 45,5%. Dá 0,4555555, que está entre 45 e 55, letra B. E aí fizemos uma questão bem bacana aí de probabilidade, com um nível de dificuldade alto e com direito à incrível arte do seu professor para mostrar que além de bom professor, também sou um bom desenhista. É isso. Bom, gente, finalizamos aqui esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Bom, gente, e aí? O que vocês estão achando? Estão gostando? Espero que sim, tá? A gente vai entrar aqui no nosso último bloco. Ele vai ser um bloco que vai estar pautado ali com a parte de ensino da matemática. E eu apostei aqui com vocês na parte de metodologias. Então, eu vou falar muito sobre metodologias com vocês. E aí, essa parte aqui vai ser a parte 2, né? Que a gente vai falar de matrizes, tal, sistemas lineares, geometria analítica, trigonometria, enfim. Então, vai ser uma parte 2 ali que vai ser da sexta-feira. Então, sim, a gente está entrando aqui no nosso último bloco.
E é um bloco agora voltado para a parte de ensino. Recomendo muito que você assista, porque metade do conteúdo programático, né, do conteúdo ali da PND, tem a ver com o ensino da matemática. E se você entender as tendências, né, de ensino, entender o que é etnomatemática, ensino da matemática, resolução de problemas, modelagem, história e tecnologia e jogos, certo? Se você entender essas 6, você vai conseguir ter um excelente resultado, porque a BNCC é muito pautada nelas, nas tendências. As práticas são pautadas nelas. Então, se você entender o que o Scoville-Mose falou, o que o Biratã, Dante e todos os outros matemáticos falaram sobre isso e as metodologias do momento, você vai conseguir resolver questões, às vezes, que não sejam nem de tendências de ensino, mas que sejam, por exemplo, de BNCC e relacionadas, ou questões que envolvam práticas, envolvam educação matemática inclusiva, e por aí vai. Certo? Então a gente vai aqui entrar nesse nosso último bloco. Segue a vinheta. Vamos lá. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aqui para mais um bloco e agora resolvendo questões de ensino da matemática, certo? Vai fazer aqui uma leitura e depois eu vou cortar, né, para fazer um resumo com vocês sobre as principais tendências de ensino da matemática que nós temos. Vamos aqui então. Ó. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino da matemática destacam a etnomatemática como uma proposta alternativa para a ação pedagógica. Sobre a etnomatemática, assinale a alternativa correta. Bom, a etnomatemática é uma das tendências de ensino que nós temos. Então vamos colocar aqui, ó, tendências de ensino. E essa é a minha grande aposta aqui na nossa revisão para o PND, falar sobre as tendências de ensino. Vamos começar com a primeira, que é resolução de problemas. Resolução de problemas. Temos também modelagem matemática. Temos também a educação, ensino de matemática crítica, vou colocar matemática crítica aqui. Agora sim, ó, etnomatemática. História da matemática. Tecnologia e jogos didáticos. Às vezes vem escrito tecnologia, outras vezes vem escrito jogos, mas significou a mesma coisa. A gente vai começar falando desses dois, depois aqui desses dois, e por último, esses dois aqui. Vamos falar da resolução e da modelagem. Bom, as tendências, elas são nortes, são práticas que norteiam os professores numa prática mais de metodologia ativa no ensino da matemática, certo? Nós temos 6 que são bem estudadas e recorrentes em concursos, e a gente precisa saber o que elas falam, os principais autores e as suas diferenças. A gente vai começar com a resolução de problemas. A resolução de problemas é uma metodologia ativa, todas elas são metodologias ativas, ou seja, o professor ele é mediador, o aluno ele é o protagonista, ele é a pessoa que vai ali tomar a frente do conhecimento. E o que difere elas de uma para outra, a gente vai começar agora, a resolução de problemas, ela trabalha com a pauta de você trazer uma situação, problema em sala de aula e propor que os alunos resolvam. Essa situação, problema, ela não necessariamente ela precisa estar com a matéria resolvida para que o aluno tente resolver. Às vezes, você pode trabalhar com a resolução de problemas antes mesmo de você trabalhar com o conteúdo. Então, a resolução de problemas ela pode ser trabalhada disso, e aí depois, com
o trabalho do conteúdo, seja funções, porcentagem, por aí vai, você volta e otimiza ali aquele seu problema, agora com o conteúdo. A modelagem matemática ela segue um caminho muito parecido, só que diferente da resolução de problemas, onde a preocupação é resolver e de uma forma bem otimizada, sempre trazendo uma estrutura cíclica, tá? De você ler o problema, fazer hipóteses, testar, resolveu, aí você volta. Será que esse método é o melhor? E aí você vai e faz todo o ciclo, até você chegar numa resolução que seja ali a ideal até o momento, né? Você tem a modelagem matemática que ela se preocupa também em resolver, porém, ela está preocupada na criação de um modelo matemático que resolva aquele problema, ou que modele aquela situação. Ou seja, uma expressão algébrica, é uma lei de uma função, é uma equação, que você consiga ali modelar aquele problema e então resolvê-lo. Então a diferença entre a resolução e a modelagem é essa. Ambas são metodologias ativas, ambas vocês entregam ali para o aluno uma situação para ser resolvida, mas a resolução ela busca só resolver e otimizar, enquanto a modelagem, a criação de um modelo. Geralmente a resolução de problemas é mais trabalhada ali no fundamental, quando os alunos ainda não têm um cálculo algébrico. E quando você já está trabalhando ali com a variável, com as incógnitas, você já vai migrando ali para a modelagem. Não que a resolução não seja trabalhada, mas quando você tem aí essa parte algébrica, você já vai tendendo ali para o modelo matemático. Aí a gente tem a matemática crítica e a etnomatemática, também como a nossa segunda dupla. Ambas se preocupam com o ensino da matemática pautado na realidade do aluno. Ambas se preocupam com o contexto social. O que difere elas é no seu foco, no seu objetivo. A educação matemática crítica ela está voltada em trabalhar a criticidade. Tá, o que seria isso? É você pegar a matemática e tentar resolver problemas de forma crítica. Então, vamos para um exemplo, que eu falei muito crítico, né? Mas vamos lá, vamos pensar no exemplo. Se eu estou dando uma aula de sistemas de medidas, estou falando de conversões, metro, decímetro, unidades diárias, e eu falo do hectare. E eu estou fazendo ali toda aquela parte ali de conversão. Aí eu trago uma notícia que fala do desmatamento, seja da Amazônia, de outras áreas, e aí esse desmatamento está em hectares. E a gente faz ali um trabalho das conversões e eu puxo isso para o âmbito político. Eu saio da neutralidade e eu puxo ali a matemática para uma especificação de que o aluno vai analisar ali aquela notícia e vai utilizar a matemática para entendê-la melhor. E como que você consegue entender esse problema? Como que a matemática ela pode te ajudar a dimensionar, cara, quanto que está sendo desmatado no Brasil mensalmente ou anualmente? Então, isso que é educação matemática crítica. É criar cidadãos pensantes, onde utilizem a matemática para analisar dados, analisar a sociedade e tentar mudá-la. E isso é a criticidade. A etnomatemática, ela trabalha também com isso. Porém, o foco dela é a parte cultural. O foco da etnomatemática é o professor conhecer a realidade do aluno, se inserir na realidade do aluno e planejar a sua aula com base nisso. E, além disso, abordando múltiplas culturas. Por isso que é etnomatemática, prática da matemática com a parte etno, que é culturas, etnias e a realidade do aluno. Então, o que seria a diferença de uma educação matemática crítica para uma de etnomatemática? Falando novamente de sistemas. Você está dando aula, por exemplo, numa escola rural. Você está ali no ensino rural, você está dando aula de matemática, você está dando aula de sistema de medidas. Como que você pode, então, trabalhar com o sistema de medidas com a realidade do aluno? Será que aquele aluno ele trabalha ali com a terra? Será que aquele aluno ele trabalha ali com conversão? Será que aonde o aluno estuda, onde ele mora, tem uma piscina? Tem muitas piscinas? É uma área de veraneio? E aí você precisa fazer as conversões para descobrir quantos litros cabe? Será que eles têm problemas de água e aí precisa fazer a conversão das medidas métricas da cisterna, que são metros, decímetros cúbicos, tal, para capacidade em litros? E aí você pega, tá vendo, a realidade do aluno e traz para uma aula de sistemas. Perceba que aí eu não estou querendo modificar a sociedade, que o estudante pense de forma crítica. Eu estou apenas pegando a matemática e adaptando para a realidade dele.
E isso que a etnomatemática ela trabalha assim no seu entorno. Agora, a história e as tecnologias, elas são mais ferramentas. A história da matemática ela vem para mostrar que o ensino da matemática ele é vivo, tá? A matemática ela é viva. Ela com diferentes culturas, então ela se relaciona muito com a etno, tá? História da matemática. A história da matemática ela se relaciona muito com a etno e de respeito de não é só Europa, Grécia e esses países eurocentristas que desenvolveram matemática. Existem muitos outros. E, e aí? Quais são as contribuições desses povos para a matemática? Não é interessante você trazer numa aula de geometria a história dos filósofos? A história das pessoas que criaram aquele conteúdo? Como que era a matemática naquele contexto que foi criada essa teoria, essa metodologia? Por que foi criado o logaritmo? Por que foi criada as funções? Por que foi criada a modelagem? Onde que foi criado ali o conceito de área? Quais foram as culturas que trabalharam com áreas? Por que nós temos tantas unidades de medidas diferentes? Então, você traz ali o contexto histórico para o aluno entender o que é jarda, o que é pé, o que é polegada, o que é metro, o que é léguas. E aí você trabalha ali com esse contexto. Já a tecnologia de jogos é uma ferramenta para você trabalhar com o ensino de uma forma mais dinâmica. Então, nunca a ferramenta substitui o conteúdo da BNCC. Ela serve para agregar. E um último ponto, se você quiser anotar aí, a educação matemática crítica está muito ligada com a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, ó, pausa o vídeo várias vezes para copiar, tá? A educação matemática crítica está muito ligada com o ensino de Paulo Freire, que é a pedagogia libertadora, tá? Que é o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor e tal. E toda essa ideia de trabalhar a criticidade na sua aula, tá bom? Com base nisso, já fizemos aqui um resumo de 10 minutos. Vamos agora aqui resolver questões. Então, assinale a alternativa correta. Ela busca a partir da realidade do professor? Não. Ela trata de questões exclusivamente associadas a aprendizados indígenas? Não. Não é exclusivo. Ela se destaca por exigir habilidades cognitivas específicas dos estudantes, expressando-se pela busca da superdotação? Não. Ela busca fazer na matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo e no espaço? Sim. E aqui, ó, ela busca uma teoria final da matemática? Não. A matemática ela é viva. Se ela é viva, ela ainda não morreu, então não tem teoria final. Então conseguimos resolver aí com esse resumo de ética matemática. Bertrand de Ambrosio, que foi o principal aí autor, principal pesquisador da educação matemática, da etnomatemática no Brasil, ele apresenta nos seus estudos a importância da etno para a sala de aula. Marca a alternativa que não corresponde aos objetivos da etnomatemática. Possibilitar uma visão crítica da realidade utilizando instrumentos de natureza matemática. Ah, professor, educação matemática crítica não é etnomatemática. Ele também trabalha com a parte de crítica, com a parte de você questionar. A diferença, né, no caso, é que a etnomatemática, ela busca ali também o foco cultural, mas ela também trabalha com a parte crítica. Então, não está errado, tá? Estudar a matemática tradicional de cada etnia, concebendo-a como mera curiosidade. Esse aqui é o nosso erro. Primeiro que não dá para você estudar a cada etnia, tá bom? Então, não dá para você trazer todas as etnias do mundo e você trazer para uma aula de matemática. Isso é humanamente impossível. Mas você tem que abordar as outras etnias. E mera curiosidade também não, tá? Isso, uma das buscas, quando a gente trabalha com a etnomatemática, é justamente você não trazer apenas por uma questão de curiosidade. É você trazer e dar a importância, não mera curiosidade. Então, está completamente errado. Vamos ler as outras? Utilizar o cotidiano das compras para ensinar matemática nas práticas aprendidas fora do ambiente escolar. Perfeito. Conciliar a necessidade de ensinar matemática dominante e ao mesmo tempo dar o reconhecimento para a etnomatemática das suas tradições é o grande desafio da educação indígena. Sim. Procurar entender o saber fazer matemática ao longo da história, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações. Perfeito. Vamos continuar. Aqui é mais uma.
conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da formação continuada dos professores, para que tenham argumentos para mostrar aos alunos a importância da matemática. Como? Vamos lá. Então, ele quer saber a parte da histórica, né? E a gente tem que mostrar a importância da matemática linkada aí com o contexto histórico, tá bom? Então, vamos ali. Ciência dinâmica sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. Detetora de verdades eternas infalíveis. Meio para a imposição da disciplina por conter verdades imutáveis. Cara, essas duas aqui estão completamente erradas. O conceito da matemática ela tem que ser vivo. Não verdades imutáveis, nem infalível. Forma de ver nos objetos de ensino cópias fiéis do objeto da ciência. O modelo matemático, ele traz ali uma adaptação, ele não traz uma cópia fiel. Ciência dinâmica, sempre aberta e perpassada com uma neutralidade política. Também não. Então ficamos aqui a letra A. Gente, neutralidade política não é você chegar ali na aula e você começar... Você não ser neutro, não é você defender esquerda, direita, centro, cima, abaixo, não é nada disso. É você trazer o ensino da matemática crítica. Por isso que a gente tem que entender as tendências. Você trabalhar com neutralidade política é você não trabalhar com a parte dos problemas sociais. Política não é você defender um partido, um político. A educação política é você entender que a sociedade, você é pagador de impostos, você tem direitos, você tem deveres. E o que a matemática pode te ajudar com isso? E onde que você pode ali cobrar o que é seu direito, certo? Então, neutralidade política não faz parte, inclusive isso aí está fora da BNCC. Então, aqui a letra A. Segundo Bertrand de Ambrosio, a educação matemática no Brasil e em todo o mundo passa por um período de vitalidade. Novos métodos, propostas de novos conteúdos e uma ampla discussão dos seus objetivos fazem da educação matemática uma das áreas mais férteis nas reflexões sobre o futuro da sociedade. Tais reflexões vêm gerando proposições inovadoras para o ensino de conteúdos matemáticos, as quais têm sido consideradas no âmbito como metodologias de ensino. Sobre esse assunto, considere os seguintes tópicos. Nós temos 8 tópicos aqui, depois a gente lê. São tópicos que se referem a metodologias de ensino. Então, ele quer saber quais são tópicos que são de tendências, né? Metodologias. Modelagem matemática é um. Pluralidade cultural não. Resolução de problemas também. Tá vendo? Geometria, ela é um campo da BNCC. Jogos didáticos é um. Ábaco, material dourado e calculadora está dentro de jogos didáticos. Tabelas e gráficos é tratamento da informação, é um das eixos da BNCC, que é o tratamento da informação também. Então, de metodologias de ensino, nós temos modelagem, resolução e jogos didáticos. 1, 3 e 5 apenas, letra E. Então, muito cuidado com isso, de você não confundir quais são os eixos da BNCC com tendências. Os eixos são números, álgebra, geometria, né? Probabilidade, enfim, são os eixos ali que norteiam a BNCC para o nosso ensino. Uma coisa é isso, uma coisa são as tendências. Tendências é o que norteia a prática do professor, tá? E as tendências, elas não são excludentes. Você pode trabalhar numa aula de resolução de problemas com ética na matemática e história. E ainda botar um Kahoot para finalizar com o jogo. Então, você pode trabalhar com 4 ao mesmo tempo e tá tudo bem, tá? Bom, esse bloco foi um pouquinho mais rapidinho. Finalizamos ele. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Bom, gente, é isso. Finalizamos aqui a nosso primeiro dia de aulas para a revisão para a PND. Nós ainda temos muito para amanhã. Como vocês podem ver aqui, a gente tem matrizes, determinantes, sistemas, mais questões aqui de geometria, questões de áreas. Aí entramos em geometria espacial, aí falamos sobre trigonometria, função trigonométrica, né, geometria analítica. Então, eu trouxe muitos assuntos aí para a gente trabalhar ali para amanhã. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem aqui os meus avisos. Participem da aula de amanhã, vai começar no mesmo horário, tá? 7 horas. Nós temos aí o nosso grupo de estudos, então se você quiser participar, você pode entrar em contato com Adiciono vocês. Matemática Superior, sempre de portas abertas. Aproveite, se inscreva para se preparar para todos os demais cursos.
A gente vai entrar aí com uma promoção bem bacana do Matemática Superior agora no Black Friday. Espero aí que vocês gostem. Tá? Vai ser uma promoção bem maneira. Então, vocês vão poder fazer aí, adquirir o curso anual do Matemática Superior e ter uma preparação até o próximo PND com qualidade, com material que é de muita qualidade, como vocês estão vendo aqui. E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Valeu!